vocês vão encontrar respostas que vocês buscam dentro do trabalho de vocês e até agora vocês não conseguiam encontrar ou compreender através de informações que vocês veem por aí. Coloquem aqui quais são suas dúvidas que eu vou tentar aqui responder o máximo que der hoje, tá bom? Mas ao longo da explicação vocês já vão conseguir esclarecer muitas coisas, então prestem atenção que a gente vai mergulhar fundo, tá? Na verdade invisível que existe em cada bebê, em cada criança e também em cada adulto, tá bom? Bom, todas as mães me procuram porque tem algum problema que querem resolver nos filhos. Sejam comportamentos, sejam problemas de comportamento, é birra, é agressividade, é medo, é raiva, é a desobediência, é um medo excessivo, é a timidez, um apego, né, num nível intenso demais, também por conta de sintomas físicos, né, ou alguma doença mesmo, ou algum transtorno. Então, todo mundo me procura trazendo alguma questão, porque desejam, lógico, ajudar os seus filhos. E muitas vezes a mensagem que eu recebo é: Olivia, eu já tentei de tudo, já fiz um monte de coisas, já levei para os melhores médicos, já fiz um monte de exame e não se encontra a causa, né? E já até levei, né, para fazer terapia, passa com psicólogo, fonoaudiólogo, etc. Mas eu não vejo uma evolução muito grande. O processo é lento, é demorado, não vejo resultados. E aí fica aquela angústia de onde estou errando, como que eu ajudo meu filho. E agora vocês vão entender aonde que a gente tem que olhar, tá? Bom, eu gostaria, né, de ter aqueles slides bonitos aqui para compartilhar com vocês, porém, não tem um iPhone que faça isso e no Android não tem essa função aqui no Insta, pelo menos que eu saiba até este momento. Então, a gente vai assim, ó. Vai assim, no desenho mesmo, tá? E aí, o que vocês vão perceber neste desenho? Que, em primeiro lugar, que a Olivia não é uma ótima desenhista. Segundo lugar, o que eu quero que vocês percebam? Que essa árvore tem relação direta com a história de vida de vocês e dos filhos também. Como assim, Olivia? Então, pra gente fazer uma analogia, tá? Eu trouxe essa árvore por quê? A gente vai considerar que esses frutos aqui, ó, são o resultado, né, que a gente quer resolver, o problema. Ou uma doença, ou um sintoma físico, ou um comportamento, tá bom? Então, aqui a gente tem diversos resultados, que é a fruta que essa árvore, né, tá dando. Esses frutos são considerados aqui, ó, resultados, né, eles aparecem na vida adulta e na adolescência. Será que se tiver aparecendo invertido aí pra vocês, né, é por causa da câmera que tá frontal, mas tá escrito adolescência e vida adulta. Então, aqui na vida adulta, vamos supor que tem problemas, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, vícios, né, e etc. Qualquer dificuldade, tá? E o que a gente comumente ouve falar é que os frutos, eles, né, são resultado do que foi vivido aqui na infância. E aí a gente ouve muito falar, né, lógico, da importância da infância, dos traumas de infância, da criança interior, que a criança interior comanda a nossa vida adulta, que a infância é o período sagrado, né, que a gente tem que proteger os nossos filhos, porque é onde vai se construir todo o roteiro emocional, os traumas ou não traumas, para que na vida adulta esses frutos sejam colhidos, certo? Então, isso é o que basicamente a maioria sabe. E a gente entende isso. Então, seria o tronco da árvore que se forma aqui neste período da primeira infância e depois as flores e os frutos a gente vai colher, inevitavelmente, o que aconteceu aqui. Ok? Esse conceito é claro para todo mundo. O que a gente não percebe é que antes de se formar este tronco, antes de darem estes frutos, os problemas que aparecem aqui nos frutos começaram muito antes do tronco.
Aonde que tudo isso começou? Se a gente esticar aqui, a parte que está invisível para os nossos olhos é a raiz. É a raiz que sustenta esta árvore, é a raiz que sustenta literalmente esta vida e leva os nutrientes para as folhas, flores e frutos. Este fruto só nasce porque aqui embaixo essas raízes estão conduzindo os nutrientes que ela precisa. Se não tivesse raiz, essa árvore nem estaria em pé e muito menos teria frutos. Esta raiz dá para ver aí, gente? A gestação e o nascimento. Obviamente que antes da gestação, né, e começou pela concepção, que a gente pode considerar que é a sementinha da árvore. Sem ter a raiz que se forma neste período, tudo isso daqui não existiria. Então, esta analogia é a chave para vocês compreenderem que o que seus filhos estão manifestando aqui na infância já é uma repetição do que aconteceu aqui embaixo. Não é na primeira infância ou a partir do nascimento, tipo, nasceu, agora este ser humano está vivo e ele está começando a criar suas memórias, seus traumas, suas memórias positivas e negativas, né? Não é a partir do nascimento. A forma como se nasce já diz respeito às experiências que esse bebê viveu durante a gestação, porque o bebê, ele atua de forma ativa e consciente em seu nascimento. Ele escolhe como nascer, ele decide o momento em que ele se sente pronto para nascer, onde ele junta coragem, onde ele participa ativamente com o seu corpo para fazer o seu nascimento. Isso no caso de um trabalho de parto normal, né? Sem ser, por exemplo, uma cesariana agendada principalmente. Então, o bebê, ele vai criando toda a estrutura que vai sustentar aquela vida. As disfunções que a gente vê já no bebê recém-nascido contam histórias que ele viveu na gestação ou no nascimento. Então, a gente vê muitos bebês com inúmeras disfunções. Aquele bebê já está contando fortemente o que ele sentiu e o que ele interpretou enquanto estava sendo gerado. Ah, Olivia, mas isso é muito louco. Como assim, né? O bebê, ele já vai decidir nascer, ele participa do nascimento. Vou tirar aqui só para não ficar segurando mais, tá bom? Mas vocês entenderam aqui o conceito, né? Isso tudo está mais do que comprovado cientificamente há pelo menos um século. Este é o livro traduzido, né? Psicologia Pré-Natal, 100 anos. Tá escrito em inglês e tá invertido aí na tela, né? 100 anos de Psicologia Pré-Natal. E esse livro foi lançado, acho que ano retrasado, tá? Ano retrasado. E aqui tem cerca de 600 páginas de estudos científicos que comprovam que o bebê, ele é um ser consciente, que ele sente e pensa ao longo de toda a gestação. E a minha principal especialidade é a psicologia pré e perinatal. E eu fiz essa certificação em inglês, tá? Em 2018, quando eu era a única brasileira a participar da turma. E por isso que vocês não ouvem falar sobre isso tanto aqui no Brasil, porque ainda não é muito divulgado, apesar de que tem sim no Brasil também, tá? Só que é mínimo. Não tem nem comparação com tanto de conhecimento que não diz respeito à gestação que tem por aí. E aí eu gostaria de ler um trecho, ó. Esse é um dos poucos livros traduzidos para o português, que se chama O Bebê do Amanhã, que é do Thomas Verne, um dos pais da psicologia pré e perinatal. Nesse livro, O Bebê do Amanhã, é traduzido do inglês para o português também, tá? Eu vou ler aqui. É que tem gente que gosta, né, de saber exatamente as fontes, ficam me perguntando, mas aonde que tá isso? Você se embasou no quê? Né?
pseudociência, coisas desse tipo. Então tá na página 19, quem depois quiser tirar a prova, tá? Mas eu quero ler rapidamente. Por meio daquilo que chega a ser uma mudança de paradigma em nossa compreensão da psique humana, sabemos agora que a interação com o meio ambiente não é uma característica, não é apenas uma característica interessante do desenvolvimento do cérebro, e sim um requisito absoluto. Introduzido no processo à medida que o cérebro cresce, passando de uma única célula a 100 bilhões delas a partir do momento da concepção. Ele está falando que a partir de uma célula neural, ela vai se multiplicar até chegar a 100 bilhões de células durante a gestação, tá? A partir do momento da concepção. É esse requisito da construção do cérebro, diz o neurocientista Myron A. Hoffer, da Universidade de Colômbia e do Instituto de Psiquiatria do Estado de Nova York, que explica por que há tanta atividade fetal desde uma fase tão inicial da gravidez. Interagindo com o meio ambiente através do movimento, a experiência da criança por nascer oferece uma base sobre o qual o cérebro pode se formar. A experiência que a criança por nascer, ou seja, o feto, o bebê, a experiência que ela passa enquanto está sendo gestada é que vai formar a base do cérebro. Ninguém duvida que a alimentação da mãe é importante para o bebê em desenvolvimento, mas hoje, estudos feitos por Hoffer e outros sugerem uma influência maior ainda. Os sinais que chegam através da mãe, como um redemoinho de comportamentos, sensações, sentimentos e pensamentos, mergulham o feto num mundo primordial de experiências que dirigem constantemente o desenvolvimento da psique. Vou traduzir. Tudo o que a mãe sente, pensa, as sensações físicas que ela tem enquanto está gestando, coordenam o desenvolvimento do cérebro durante a gestação. Para falar de forma mais fácil, trouxe também um trecho desse livro, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, que é um cientista americano. Ele diz aqui, na página 207, os estudos mostram que, acordadas ou dormindo, as crianças estão constantemente sintonizadas com as ações, os pensamentos e os sentimentos da mãe. Desde o instante da concepção, a experiência no útero molda o cérebro, estabelece o tipo de personalidade, temperamento e capacidade de pensar do indivíduo. Mas, Olivia, você tá falando tudo isso e eu tô ficando chocada, eu tô surtando, vou morrer de culpa, porque eu não sabia de nada disso, aconteceu trocentas coisas na minha gestação, e agora, o que eu faço? O que eu faço com meu filho, né? Essa é a pergunta, como resolver? Já aconteceu tudo isso. E eu recebo perguntas assim, Olivia, mas eu tô morrendo de culpa porque aconteceu um monte de coisas na gravidez, né? E a minha resposta assim, ninguém passa uma gravidez conturbada de propósito. Vocês não fizeram isso de propósito. Então, por não saber e por essas informações não estarem disponíveis aqui no Brasil, né, em grande escala, naturalmente a gente não deu a devida importância, a gente ficou preocupada com outras coisas, certo? Só que o primordial para uma gestante, se tem gestante ouvindo aqui agora, é cuidar ao máximo do seu estado emocional. É o estado emocional da mãe que, através da bioquímica das emoções, né? Cada sentimento que a gente tem gera um hormônio, esse neurohormônio chega pelo cordão umbilical ao bebê. É isso que vai coordenar o desenvolvimento, tanto cerebral, quanto da estrutura física, quanto do roteiro emocional e a base de personalidade, temperamento e habilidades dessa vida. Então, para a gestante, agora você já sabe disso, você vai focar nisso. Para quem já não está gestante, o filho já nasceu, como que isso interfere no filho e no final vou falar os caminhos de solução, tá bom? Então, tudo o que a mãe sentiu ficou gravado no filho.
na memória celular, principalmente emoções que aconteceram no primeiro trimestre. Por quê? Porque no primeiro trimestre é um negocinho do tamanho de um feijão, certo? Muitas vezes a mulher nem sabe que está grávida e já está passando estresse no trabalho, tá brigando no relacionamento, né? Tá vivendo a vida ali sem saber que está grávida. E quando une, né, o óvulo com o espermatozoide, formou uma célula que vai se multiplicar, certo? Vira 2, vira 4, vira 8 e assim por diante, até formar aquele corpinho inicial, minúsculo, do tamanho de um feijão. Como as células se multiplicam, né, e vão multiplicar numa escala, né, geométrica infinita, até dar origem ao corpo do bebê que vai nascer dali a 40 semanas, tudo o que acontece no primeiro trimestre, nas primeiras semanas, elas se multiplicam para o corpo inteiro. Então vamos supor que você teve um grande susto quando você estava grávida de uma semana. Você nem sabe que você está grávida, mas você passou um grande susto. Vou deixar um negócio mais palpável. Você tomou um grande susto com um cachorro, tá? Você estava andando tranquila ali, de repente o cachorro no portão e você fez assim. Que você fez assim, liberou a adrenalina, liberou os hormônios que chegaram, né, no bebê através da sua corrente sanguínea. Aquela sensação chegou naquelas células que estão ainda formando o embriãozinho. E aquilo vai se multiplicar para milhões de células até o final da gestação. Então, quando o bebê nasce, ele tem a informação do susto, do medo do cachorro no corpo inteiro, tá? Então, não está só no cérebro, está na memória celular. Só que as células se multiplicaram, então ela acaba estando estampada, impressa no corpo inteirinho. E aí depois, conforme o bebê vai crescendo, né, você teve trocentas experiências. Nenhuma grávida vai conseguir ficar 40 semanas plenas, em paz. Não, isso é impossível. Nós somos seres humanos e ainda por cima na gravidez a gente tem que dar conta de trocentas coisas. Aqui, o meu objetivo não é criticar você que não ficou no topo da montanha apreciando o pôr do sol durante 40 semanas. Não é isso. É para que você tome consciência que as dificuldades que seu filho tem hoje contam a história de vocês enquanto ele era gerado. E por isso que vocês buscam soluções superficiais com terapias ou profissionais que sequer sabem do impacto da gestação e do nascimento, e aí a coisa não se resolve, tá? Eu quero falar tanta coisa, mas gente, aqui o assunto é infinito. Mas eu vou falar basicamente alguns pontos que dentro da psicologia pré-natal é considerado como um trauma, tá? Trauma não é algo catastrófico, trágico, tá? Trauma é algo que foi muito forte, muito forte, muito intenso, muito rápido, tá? E que liberou uma descarga de hormônio no seu corpo. Então, pode ser um grande medo, um grande susto, uma grande raiva, uma grande tristeza, algo que foi intenso e rápido. Normalmente é rápido, tá? Então, você faz já chega no bebê como uma descarga de hormônio enorme. Por quê? Porque o seu corpo é de adulta. O corpo do bebê, dependendo do estágio, é um feijãozinho. Então, o que para você pode ter sido normal no trabalho, no trabalho que eu digo, no seu emprego ou na sua profissão. Ah, Olivia, eu não passei nenhum estresse na minha gestação, nada traumático não, mas assim, eu trabalho no hospital, na UTI. Gente, essa pessoa ficou estressada o tempo todo. Então, com tensão, né? Meu Deus, o que vai acontecer e tal? O que esse bebê ele vai receber? Hormônio de medo, hormônio de risco, essa sensação de risco, né? Existe um risco de vida. Estresse, raiva, uma série de coisas. E ele sendo um feijãozinho, a descarga de hormônio que chega nele é infinitamente maior do que para um corpo de adulta,
que você já está dia a dia lá vivendo aquele emprego que você nem sente mais que é estresse, mas para o bebê é. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que não adianta só lidar com a criança de forma empática e acolhedora, que o sentimento não vai mudar. Por quê? Porque está gravado na célula. Não é algo que você acolhendo, falando positivamente, vai mudar. Vocês já sabem disso. Vocês já tentaram várias vezes e continua não dando certo. E aqui eu não tô falando que tratar a criança com respeito, com empatia, acolhimento não é bom. É ótimo. Qualquer ser humano merece respeito. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não é a solução para cuidar de traumas que começaram no início de vida. Então, por exemplo, gestações que vieram depois de uma perda anterior, né? Então, os bebês arco-íris. O que normalmente acontece? A mulher, ela está com medo de viver mais uma perda, de perder mais um filho. Então, ela fica preocupada, ela fica tensa, né? Ela não quer perder aquele bebê de novo por nada no mundo. E aí, repara, o bebê ele está conectado nos sentimentos e pensamentos da mãe. Este pensamento de não posso perder meu filho, não posso perder, se torna um registro, uma memória, uma informação para aquele bebê. Quando este bebê nasce, como esse bebê vai ser? Não posso perder minha mãe, não posso perder minha mãe, não posso perder minha mãe. Extremamente grudado, daquele tipo que não deixa a mãe nem ir no banheiro. E aí, não é só, gente, um apego natural. Óbvio que um bebê recém-nascido precisa se vincular com sua mãe. Voltou? Deu uma travadinha aqui no meu sinal. É quando o apego é excessivo, é disfuncional. É quando você percebe que, meu Deus, meu filho em relação aos outros, eu tô achando que tá um pouquinho demais. Será que é assim mesmo? Tá? Gente, eu não tô falando que todo bebê apegado é disfuncional, tá? Pelo amor de Deus. Né? Bom senso, por favor. Então, tô tentando explicar isso. Se, independente de ser bebê arco-íris ou não, a mulher gestou com medo, por quê? Porque, gente, a gente passou por uma pandemia. Coisa que na história, né, dos últimos 100 anos, as mulheres não passaram por pandemia, né? E aí, o que acontece com a pandemia que a gente, né, experimentou pela primeira vez? Muito medo, imagina estar gestante na pandemia. Principalmente no início, quando as pessoas, né, não sabiam ainda direito o que era e começou, né, uma coisa super tensa. Imagina como que esses bebês não sentiram todas as pessoas ao redor da mulher grávida falando de toma cuidado, é perigoso, não sei o quê. Então, esse bebê, ele vai ser, ele foi estruturado, né? O cérebro se estruturou de uma forma hipervigilante, que é super alerta. Porque quando a gente tem medo e existe um risco, a gente não vai relaxar, né? Você não vai conseguir dormir uma noite boa, tranquila, se você sente medo, se você acha que está num lugar arriscado, certo? Então você vai ficar alerta, sempre você vai ficar com aquele ouvidinho, com a anteninha ligada, né? E você nunca cai num sono profundo. Então, o bebê, ele se estruturou de uma forma hipervigilante, porque a informação dentro dele é que a vida é perigosa. Então, agora, infelizmente, a geração que nasceu na pandemia vai tender a ser extremamente alerta, agitada, né? Não vai relaxar facilmente até que se tratem essas memórias intrauterinas. E é importantíssimo vocês saberem disso, porque não só os bebês que estavam sendo gestados, mas os recém-nascidos e as crianças estavam conectadas com os sentimentos e pensamentos da mãe, porque isso não é só durante a gestação. Significa que as crianças de hoje vão se tornar uma geração de adolescentes, de adultos, com uma maior insegurança, né? Com uma maior agitação, mais dificuldade de dormir, de relaxar, tá? Mas isso tudo tem solução,
ok? O que eu preciso que vocês entendam é que as coisas não são genéricas para cada criança. Por exemplo, não são todos os bebês que não dormem estão passando por salto de desenvolvimento. Gente, na minha experiência, com mais de 6.000 crianças e bebês, nunca quando a gente acessa informação na criança específica aparece o motivo, salto de desenvolvimento. Tem a ver com a história dela, toda vez tem a ver com a história dela. Não é porque a criança está com 2 anos que ela está super birrenta, super manhosa, agora grita, bate, xinga. Xinga não, né? Que 2 anos ainda não. Mas não é porque são os terríveis 2 anos. É porque a criança ela começa a manifestar de forma mais autônoma aquilo que está dentro dela. A história que ficou gravada nas células dela. Porque até então o bebê não falava, né? O bebê não andava direito, então ainda os pais não conseguiam perceber isso. Então não tem a ver com essas teorias genéricas. Se a gente pegar a história de cada criança, a gente consegue acessar a resposta dentro dela e nunca a criança vai falar, não, mãe, sabe o que é? É que eu tô num salto de desenvolvimento, por isso que tá tensa a coisa. Não é. Sempre a criança vai contar algo que está relacionado com a história dela. Tá? Então, o que vocês precisam entender é que tudo o que foi vivido vai se manifestar de alguma forma. É importante vocês terem este olhar e parar de considerar essas coisas genéricas e falar, é fase, vai passar, é manha. Gente, não é. Os bebês estão intensamente pedindo socorro. Dá pra gente acessar informações nos bebês desde recém-nascidos, tá? Dá pra gente acessar informação em crianças de qualquer idade, em adultos também, mas aqui eu trabalho com mães, né? Então, eu tô falando de filhos. A gente consegue acessar as informações, a gente consegue atuar limpando as memórias que ficaram gravadas nas células com diversas intervenções, que não são as terapias mais convencionais, que são chamadas terapias integrativas, ou terapias complementares, ou terapias holísticas, tá? O bebê que passou por um nascimento difícil, teve risco de vida ou para o bebê ou para a mãe, como que essa mãe se sentiu? Né? Aterrorizada? Como foi a experiência para o bebê? Foi de pânico? Então, esse bebê ele vai manifestar isso. Por exemplo, é um bebê que entra num desespero quando é colocado no berço, porque, de repente, passou por uma internação, ficou na incubadora, na UTI neonatal. Ele tem memórias no corpo de dor, foi manipulado, passou por exame médico, às vezes ficou com alguma sonda, fez um monte de exames mesmo, né, de sangue. Então ele tem uma série de memórias gravadas nas células do corpo que se manifestam, por exemplo, naquele bebê que entra em desespero para tomar banho, desespero para trocar de fralda, para trocar de roupa, para lavar a cabeça, não consegue ficar de meia porque tem memórias na sola do pé, do teste do pezinho. Ah, Olivia, mas todos os bebês não têm? É que a experiência para cada bebê é diferente. Todo mundo aqui pode pular de paraquedas. Tem gente que vai adorar, tem gente que vai odiar. Cada um vai sentir diferente a experiência. Por isso que não é uma regra, tá? Para todos. Bebês que não conseguem, tem muita seletividade alimentar, né? Eu recebo muito essa questão. A gente tem que olhar primeiro para a história de gestação. Quando que o bebê, qual é a primeira experiência do bebê em se nutrir? Não é na amamentação, é na gestação. Através do cordão umbilical da mãe chega o alimento, mas não chega só o alimento da comida. Chega o alimento emocional, junto com a comida. Se essa mãe passou muito enjoo, teve hipermerese, ou ela tinha refluxo, ela se sentia mal se alimentando, ou ela trabalhava muito, não comia direito, né? Ou uma mãe, por exemplo, que era gestação, então queria se alimentar melhor, mas ela odiava a salada, mas ela fazia um esforço, comia salada. Como que aquele alimento da verdura tal vai chegar para o bebê? Vai chegar junto com os hormônios de nojo,
dessa sensação de que é ruim, uma sensação desconfortável. Então, ele já tá gravando no corpo dele as informações de que, olha, a salada é ruim pra caramba. Ah, esse tipo de comida me dá enjoo, o cheiro é horrível, a textura, ele já tá gravando essas informações, tá? Outra coisa, o bebê que ficou com o cordão enrolado, com o cordão umbilical enrolado. Como que é a experiência do bebê com o cordão enrolado? Não tô falando da respiração, tô falando da nutrição. Como é? Imagina você lá, você que nasceu com o cordão enrolado também. Só de eu começar a falar, talvez você vá ter a sensação no seu corpo. O bebê que tem o cordão enrolado em alguma parte do corpo, e se for no pescoço é pior, conforme ele se move, tem um fluxo maior ou menor de alimento, né? Então imagina lá uma mangueira que passa um fluxo de água. Dependendo de como você mexe ele, prende um lugar, passa menos água ou passa mais água. O bebê ele começa a sentir que a nutrição é incômoda. Por quê? Sufoca ele. Eu recebo a comida ao mesmo tempo que eu estou sendo sufocado, ao mesmo tempo que eu me sinto todo enrolado, não consigo mexer minhas pernas e braços. É muito desconfortável. Isso é me nutrir? Quem me nutre é minha mãe? Desta forma? O que acontece? O bebê, ele tem uma relação de amor e ódio com essa mãe e com a comida. Conforme ele nasce, se ainda tiver enrolado e se tiver enrolado muito no pescoço, ele vai ficar com uma sensação de sufocamento. E aqui eu não repito, não estou falando da respiração, estou falando da nutrição. Ele vai ficar com uma sensação de sufocamento que vem da comida, do alimento. Então, se vem do alimento a sensação de sufocamento, eu entendo que a comida é perigosa. Se eu entendo que a comida é perigosa, o que meu corpo vai fazer? Rejeitar. Quando o meu corpo rejeita um alimento, normalmente a gente chama do quê? Alergia alimentar. Por que meu corpo entendeu que eu preciso rejeitar aqueles alimentos? E aí esse bebê nasce e vamos supor que ele não estava com o cordão enrolado, tá bom? Não estava com o cordão enrolado. Mas nasceu e ele engoliu muito líquido ou engoliu mecônio e ele é aspirado. Ou ele é aspirado, ou às vezes nem precisa ser aspirado. Limpam dentro da boca com uma gaze. Enfiam a mão e limpam ali. Já tive criança que nasceu de parto natural, sem nenhuma intervenção, só que depois de nascido, o médico, não sei se era o médico, o enfermeiro, sei lá, enfiou a gaze e limpou a boca. Esse bebê tem muita seletividade alimentar. Quando a gente acessou a informação dentro do bebê, qual era o motivo? Essa sensação de sufocamento, de engasgar, dessa ânsia de vômito. Imagina o bebê que acabou de nascer, a experiência do toque físico que ele não tem ainda é alguém enfiando a mão na garganta. Então, foi um nascimento lindo, maravilhoso, mas a experiência que ele teve deixou essa memória gravada nas células que o impede de ter uma experiência positiva, prazerosa com o alimento. E aí não vai adiantar fazer tratamento só com a nutricionista. Tenho certeza que tem um monte de nutricionista que faz o seu melhor e a criança não evolui. Por quê? Porque a questão está gravada no corpo. Tá? E assim, gente, aqui eu tô falando do que é mais comum, tá? Não é regra para 100% dos casos, porque depende da experiência do bebê. Tem bebê que nasceu com cordão enrolado e é super de boa. Por quê? Porque para o bebê X, o cordão não estava tão enrolado, apertado a ponto de sufocar. Para o bebê Y, estava um pouquinho mais apertado e ele se sentia incomodado. Entende? Por isso, sim, não estou falando que o bebê que nasceu com cordão enrolado 100% vai ter seletividade alimentar. Não é isso. Mas é um grande fator que contribui, que teve um impacto direto para isso.
Tá fazendo sentido para vocês? E assim por diante. Crianças que não falam, que têm algum atraso na fala. Por que tem um atraso na fala? É a mesma lógica do criança que não consegue comer. Mas também tem, prestem atenção. O bebê ele está entrelaçado, tá? Nós chamamos de entrelaçamento cardíaco e entrelaçamento cerebral. O bebê ele está entrelaçado com os sentimentos e os pensamentos da mãe. Se a mãe vive num relacionamento em que ela não pode falar, em que ela é calada, em que ela tem que engolir muito sapo, em que ela não consegue expressar a sua vontade, a sua opinião, esse bebê está entrelaçado no pensamento dela. Ele começa a entender e aprender que não posso falar. Por quê? Porque é arriscado, porque eu posso ser agredida no meu relacionamento, por exemplo. Tá? Entende? Então tem um motivo. De novo, eu vou reforçar para que não fique nenhum mal entendido. Não estou falando que toda criança que tem atraso é por causa disso. Esse é um motivo. Existem muitos outros. Cada criança está contando a sua própria história, a própria verdade. Existe uma linguagem que é invisível aos nossos olhos, de mãe que é leiga, né? Assim, leiga que eu tô falando é desses conhecimentos que eu tô trazendo para vocês agora. Então, vocês ficam sem saber como ajudar. A gente se sente igual uma barata tonta, né? Porque a gente vai... Nossa, eu li um post que fala sobre isso. Nossa, eu vi agora um outro post sobre maternidade que fala aquilo outro. Eu vi isso, aquilo. E você fica com um monte de informação perdida. Nada resolve. Por quê? Porque ninguém olha a verdade que está invisível dentro da criança. E esse é o meu trabalho. É despertar vocês, mães, para entender as mensagens por trás dos comportamentos, acessar as informações dentro dos filhos. E a partir disso, você vai saber qual o caminho que tem que seguir e qual terapia é a mais indicada. Por que eu não consigo falar, olha, faça uma terapia X que vai resolver todos os problemas de uma só vez, numa única sessão para todo sempre? Porque não existe uma única terapia que vai resolver tudo. Por quê? Vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Esse daqui é um bloco de post-it, tá bom? Nós, humanos, não somos só o corpo. Então vamos imaginar que esse bloquinho, a parte amarela, é o corpo físico. A gente fica tratando aqui com remédio, com medicamento, com medicina, com terapias que atuam só no físico. E isso é importante porque é uma parte de quem nós somos. Só que vai resolver só um pedacinho. Por quê? Porque existem outras camadas. Então a gente tem o corpo físico, a gente tem a nossa mente. Todo mundo já sabe que quando a gente fica pensando, preocupado, tal, o nosso corpo vai mostrar. A gente já não vai conseguir dormir. Se a gente está preocupado, a gente não dorme. Então, através do que está na minha mente, o meu corpo já não dorme. Olha só. Tenho que trabalhar minha mente. Abaixo da mente tem minhas emoções. Se eu sinto raiva, se eu tô pé da vida, nossa, hoje, né, eu passei um estresse no trabalho porque meu chefe, meu cliente, sei lá, fez não sei o que, eu me senti ofendida, injustiçada, tal. Tô pé da vida. Se eu passo muito estresse no trabalho, o que vai acontecer? Gastrite, enxaqueca, refluxo. Vocês já sabem disso. Que o emocional vai afetar no meu corpo físico. E por que eu fico tratando só com remédio o corpo físico? E aí, tem aqui a última camada, que é a nossa alma. É a nossa espiritualidade. Que tem nada a ver com religião nenhuma. Tô falando aqui o que nós somos. Que todos são, independente se acreditam em religião ou não. Todos nós somos isso daqui. O que mantém o nosso coração batendo? É a emoção? É a mente? Não, é a nossa alma. Seja lá o que isso for para você. Mas todos têm. Então, se nós somos
todo esse sanduíche aqui, por que a gente só fica aqui, ó, alisando aqui o corpo físico? Por que não leva para tratar as emoções? Se sabe que estresse causa um monte de problema cardíaco, pressão alta, não é verdade? Vocês já sabem disso. Isso não é só nos adultos, isso é desde bebê. E além disso, tem espiritualidade, que é o mais forte. É isso que mantém a gente vivo. Sem isso daqui, a gente já tá morto. Se a gente não cuida da espiritualidade, tudo isso daqui, ó, estraga. Porque é isso que faz tudo isso funcionar. E nós somos este todo. E é isso que significa terapia holística. Holo vem da palavra em grego, o todo. Terapia integrativa é integral. Todas as partes do ser humano. E aí, né, você pode conhecer como terapias complementares, que a gente é chamado de complementares. Porque o original, o tradicional, o oficial é a medicina e os outros são complementos. Ok, são complementos. Mas nunca é só aqui no corpo físico. O problema não tá aqui, o problema aparece aqui. O problema aparece aqui nos frutos. Tem uma única terapia que trata tudo isso ao mesmo tempo, todas as informações que a gente tem gravadas nas nossas células de 40 semanas de gestação, dia a dia, segundo a segundo que nossa mãe viveu, sentiu, pensou? Não. Por isso que a gente precisa fazer uma jornada de cura. Não é uma sessão pontual de cura. Imagina que você tem um câncer. Você vai em um único médico, faz uma sessão e está curada? Não. Para o câncer, todo mundo aceita que tem que fazer quimioterapia na maioria das vezes. Uma sessão só? Não. Várias sessões. Custa baratinho? Não. Então para o câncer, ok. Dedicar toda a sua energia para pagar caro, para fazer todas as sessões, para passar por terapias multidisciplinares. Você vai ter que passar por nutricionista, né, o oncologista, ou não sei mais o que, e tá tudo certo. Agora, para resolver os problemas de comportamento dos filhos, que é em uma única terapia, numa única sessão, resolva tudo para todo sempre. Aí você vai e fala assim, Olivia, eu fiz tal terapia, mas não resolveu. Ou resolveu um pouquinho e logo voltou. Que mais você fez? Quanto tempo você está fazendo? Não, Olivia, eu utilizei o floral, olha, uns 5 dias. Gente, precisa tratar aqui no corpo, tem bilhões de informações. Literalmente, eu não tô falando exagerado, na verdade eu acho que são quadrilhões, não são nem bilhões. Então é uma jornada de cura, tá? Como que vai fazer o trabalho de cuidar das memórias intrauterinas? É uma única sessão, alguém falou aqui de hipnoterapia? É uma única sessão de hipnoterapia para um único problema e vai ter que complementar com outras terapias. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Vamos supor que o bebê tem refluxo. Super comum, né? Refluxo ou cólica e tal. Aí você vai lá e dá um Buscopan. Não é Buscopan. É Buscopan, gente? Tilenol, sei lá. Ai, gente, eu não dei pros meus filhos, daí eu não sei. Mas dá um remedinho ali pra tirar a dor, tá bom? No corpo físico. Tirou a dor por 3 horas. Daí na 4ª hora já tá com dor de novo. Você tratou o corpo físico. Daí você dá de novo um analgésico, vou falar analgésico que é melhor. Aí ficou mais 4 horas sem dor. Voltou de novo. Tá tratando só aqui. Se não tratar tudo isso daqui, não vai resolver a cólica, o refluxo, a gastrite, a fibromialgia, o que for em você ou nos seus filhos. Tá? Tá claro? Gente, eu não tô conseguindo ler os comentários, porque senão eu perco o foco.
Então eu gosto de falar tudo primeiro, aí depois eu tiro as dúvidas. Eu vou começar a entrar nas dúvidas, tá? Gente, impossível falar de tudo em uma única live. Mas dentro dos meus programas eu tenho toda essa parte de psicologia pré-natal em detalhes. Ah, Olivia, meu filho gêmeos, tive uma gestação gemelar, perdi um dos filhos, fiz fertilização in vitro, passei por luto, né, durante a gravidez, na pandemia, perdi alguém próximo, como que isso impacta. Tudo isso está dentro dos meus programas em detalhes. Meu filho nasceu assim, XYZ, com parto assim, assado, aconteceu isso. Qual é o impacto? Dentro dos meus programas tem detalhes. Todos os tipos de nascimento. Tá? E os caminhos de solução. E tem as terapias integrativas, tá? Ai, gente, que coceira no nariz agora. Então, tudo tá dentro dos meus programas. E, para vocês que entenderam essa lógica, né, que faz sentido para vocês, um dos meus trabalhos principais, que é o que faz meu coração vibrar, que é onde eu coloco mais energia, mais amor, são as mães da nova era, que tem muita mamãe pipoca aqui na live falando quem for mamãe pipoca e coloca, é o apelido carinhoso para quem são as mães da nova era. Mães da nova era são mães onde eu conduzo nessa jornada de autoconhecimento, onde vocês vão desenvolver os recursos para autocuidado e autocura, né? Tanto para si mesma quanto para os filhos. A gente consegue acessar as informações dentro dos filhos através de diversos caminhos, tá? Não é um só caminho, tem vários caminhos para acessar as informações. Nós mesmas conseguimos muitas coisas. A gente não vai fazer de tudo, né? Assim como os profissionais, os terapeutas de diversas modalidades, mas a gente tem capacidade de muita cura para nós e para os filhos, como a gente vem testemunhando já há mais de um ano. São centenas de mães que participam, tem muitas aqui, né? E a gente testemunha milagres todas as semanas das mães que estão no grupo. E às vezes eu posto nos stories, né, alguns depoimentos e eu coloco assim, depoimentos publicáveis, porque os outros não dá pra gente publicar. Porque é algo que a pessoa precisa já estar num nível de consciência maior para compreender a profundidade daquilo. Sim, são milagres, né? Eu chamo milagres porque são milagres. Muitas curas físicas, muitas curas emocionais. A gente pode receber cura em todos os níveis. E são coisas que, infelizmente, aqui na mídia social a gente não consegue sair publicando, né? Porque aqui terra de ninguém, né? Então eu coloco alguma coisa, de repente vem todo mundo pra cima de mim, como já fizeram. Então, para evitar o estresse, eu posto poucas coisas que são compartilháveis, mas lá dentro, quem entrar verá. Vê e sente na pele, vê com os próprios olhos, sente na pele. E vocês vão ver que existe uma outra forma de maternar que é surreal, tá? Então fica o convite para quem sentir esse chamado, mas precisa estar disposta, de mente e coração abertos para passar por essa jornada, porque não é a Olivia que vai curá-las. Olivia, pelo amor de Deus, meu filho tem XYZ, me salva. Não é a Olivia. Eu só facilito, eu sou uma facilitadora, uma guia, tipo guia turística. Sou uma guia turística que vai mostrar o caminho mais rápido, mais fácil para você e seus filhos se curarem. Mas quem vai ter que caminhar toda a trilha é você, quem vai ter que ir atrás, subir no topo da montanha é você. Eu só vou te mostrar onde é mais rápido e fácil, mas é você que vai fazer esse caminho. Se esse for o seu chamado, né, você pode ver no meus destaques tem o Mães da Nova Era, mas é o mãesdanovaera.com.br, tá bom? mãesdanovaera.com.br. Ok, deixa eu ver se eu consigo ver algum comentário aqui, porque tem tanto e eu não vi nenhum. Deixa eu só ver que horas são, gente. Ó, as mães da Nova Era aqui falando, mamãe pipoca, é babado, amando. Apaixonada pelo Mães da Nova Era. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, tem uma pergunta.
Para birra, qual terapia integrativa seria melhor? Gente, não tem melhor, não tem pior. A gente tem que tratar o todo. Eu vou falar aqui algumas terapias integrativas que são mais conhecidas, tá? Terapia floral, aromaterapia, reiki, acupuntura, barras de axis, theta healing, terapia multidimensional, constelação familiar, EFT, radiestesia. Que mais? Então essas são as mais conhecidas, as principais. Existem muitas outras. E aí, não é microfisioterapia, que eu gosto muito, mas não é fazendo uma delas que vai resolver tudo. São peças que você vai encaixando, porque tem muita informação. Tipo, a birra não é por conta de uma coisa. São várias coisas. Uma delas é o estresse que você passou na gestação, por exemplo. É a briga no relacionamento com o pai do bebê, por exemplo. Mas, se a gente for acessar nessa criança, tem essa informação gravada na célula, que, por exemplo, uma aromaterapia, um reiki, uma terapia floral não vai atuar. A gente precisa entender onde que atua cada terapia. Então, a terapia floral, que também é o meu forte, atua equilibrando as emoções. Equilibra as emoções, não deleta informações, não deleta traumas, não deleta memórias celulares. Equilibra as emoções. Então, meu filho tá fazendo muita birra, tem muita impaciência, ansioso, rói unha, tal. Vai ajudar os florais? Os florais vão ajudar? Sim, com toda certeza. Vai equilibrar a ansiedade, vai dar mais controle físico, vai deixar mais flexível, tolerante, paciente. Porém, se não limpar as memórias intrauterinas, aquela birra pode voltar depois. Se não acessar a informação na alma daquela criança do porquê daquela birra, mesmo que trate de memórias intrauterinas, pode voltar aquela informação. Por quê? Porque a gente é tudo isso. A gente não é só uma coisa separadamente. Tá tudo grudado. Olivia, uma pergunta, uma mensagem que eu recebi. Olivia, já meus filhos, já eu trato com aromaterapia, homeopatia, terapia floral, faço reiki e não melhora. Minto. Melhora um pouco, mas eu não vejo ainda que resolveu. Eu sinto que tem mais. Lógico que tem mais. Porque terapia floral, aromaterapia, homeopatia ficou atuando em uma parte disso daqui. Tem outras partes que fazem parte do ser humano. Entende? Então, por isso que quando a gente ouve falar, o autoconhecimento é uma jornada, não é filosofia, é fato. Quando você começa a jornada de autoconhecimento, você vai se curando de uma série de coisas num efeito cascata. Só que não termina, tipo, você não vai pegar e falar assim, hoje eu acordei plena, feliz, 100% resolvida para o resto da minha vida. Não. Tudo aquilo que é difícil em você vai se tornando leve. Você vai limpando, como num detox, você vai limpando toda a carga, de coisas negativas que você cresceu carregando desde a concepção. Quem adulta, tem problemas na vida, todos nós, Todas temos. Se eu acessar essa informação por trás do seu problema hoje, vai cair lá atrás, vai cair na gestação. Então, se você ao longo da vida nunca fez um tratamento terapêutico para trabalhar memórias intrauterinas, você vai continuar repetindo o padrão do que aconteceu na sua gestação e principalmente no seu nascimento, tá? O curso é para até que idade, Olivia? Eu tenho uns programas específico para o sono, que é o Curando o Sono, que é de recém-nascido a 7 anos. Para comportamentos eu tenho até 7 anos e o Mães da Nova Era para filhos até 18 anos, tá bom? O Mães da Nova Era é onde tem acesso a essas terapias holísticas em que você mesma vai aprender a operar alguns recursos para autocuidado e autocura, tá bom? Quais as raízes mais comuns dos problemas de sono?
Quando você é adulta, não consegue dormir bem, é por causa do quê? É porque você tá com fome? É porque você tá com sede? É porque você tá com frio ou calor? Você já resolveu tudo isso e você continua com insônia, porque o que é que está influenciando? Ah, Olivia, eu tenho ansiedade, estou muito preocupada com os boletos que eu tenho que pagar. Ah, meu relacionamento não tô bem, eu tô magoada. Tô pé da vida com o meu chefe, odeio meu trabalho. Gente, são as emoções. Ou você passou por um trauma. Lívia, fui assaltada ontem, não consigo dormir, tô tendo um estresse pós-traumático, fui sequestrada, tô passando por um luto, perdi meu emprego, passei por um acidente, pandemia. Você concorda que aí o adulto não dorme? Então, gente, não tem a ver com apagar as luzes mais cedo. Se você tá cansada, você vai apagar com a luz acesa mesmo. Então, o que interfere diretamente no sono? As emoções. Quando que os bebês tiveram emoções? Desde a concepção. Enquanto não tratar as memórias intrauterinas e de nascimento, não vai resolver. Mas Olivia, bebês têm um ciclo mais curto, eles acordam várias vezes à noite para mamar, é natural da biologia humana. Sim, eu não estou falando que um bebê recém-nascido vai dormir a noite toda. Eu estou falando que disfunções no sono, bebês que acordam a cada meia hora, 5, 10 vezes por noite, não consegue desgrudar da mãe um minuto, não faz um sono reparador, as sonecas também. É um bebê que você sente que está alerta, que não dorme profundamente. Isso é uma disfunção, independente da idade, né? Então eu tô falando disso. Ah, mas não é o salto do desenvolvimento de mês tal até mês tal, aí passa a época do salto de desenvolvimento, seu filho continua não dormindo. E aí, é o quê? Que mais? Ai, gente, tem muita coisa aqui, só não tô conseguindo ler tudo. Bom, como a gente já está aqui há mais de 1 hora, né? Tá dando 1 hora agora. Ó, 1 hora certinho, cravado. Eu vou deixando por aqui, mas quem quiser mais informações, gente, no meu feed, onde tem meus vídeos, tem um monte de vídeo falando sobre cada coisa, sobre tipos de parto, sobre o que aconteceu na gestação, tá? Tem um monte de vídeo lá já disponível gratuitamente. E dentro dos meus programas tem tudo em detalhes e os caminhos de solução também, tá bom? Então eu vou pedir para vocês verem os conteúdos. Quem quiser se aprofundar, para tudo tem uma solução. Ah, Olivia, então se meu filho tem câncer, você vai resolver? Então, quando a gente fala em curar, eu quero deixar mais claro, né? Porque a gente aprendeu que curar é a cura da medicina do corpo físico, que é eliminar um sintoma. E o curar dentro da terapia integrativa significa cuidar, significa olhar, significa enxergar e trabalhar. Então, a cura exige um esforço, uma proatividade. Não é, Olivia vai resolver, aqui, a PLV do meu filho. Não. Esse APLV tem uma mensagem invisível dentro do seu filho, tem um motivo que é diferente para cada criança, não é o mesmo motivo para todas, tá? Não é o mesmo motivo para todas. E se você está disponível, disposta, de corpo, de mente, de coração e alma abertos para esse novo conhecimento, você vai acessar a resposta e você vai saber o caminho de cura disso. Estou recebendo muitas mensagens de crianças, de mães, né? De crianças com TDAH, TOD, TEA. Dentro do Clube de Mães, temos casos de crianças que tinham TDAH com laudo e que agora não tem mais. Sem tratamento alopático, né? Com medicamento.
Ah, mas posso curar o autismo? Gente, eu não tô falando que vamos curar o autismo, mas o autismo, ele tem um espectro muito amplo, tem uma variedade infinita de características, né? E cada caso é um caso, para cada caso tem um motivo. Já acessei informações de vários casos de autismo, para cada caso da família era um motivo diferente, que está dentro daquele sistema familiar, tá? E em alguns casos eu vi um determinado sintoma ou comportamento desaparecer, tá? Então, cada caso é um caso e com toda a certeza dá para ter grande melhora, ok? Ah, Olivia, mas e filhos adotivos? Filhos adotivos, a gente, né, normalmente vocês não sabem a história em detalhes, né, de como foi a gestação, do que aquela mãe sentiu, tal, mas as informações estão acessíveis. A gente consegue acessar a informação nos filhos de coração da mesma forma que nos filhos biológicos. Então, não é um impeditivo os filhos serem de coração. Inclusive, dentro do programa tem mães com filhos adotivos, inclusive tem mães que são adotivas, né, foram adotadas e conseguem acessar as informações dos pais biológicos, tá? Então, isso não é um impeditivo. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, porque cada caso é um caso, né? Tem tanta possibilidade, infinitas opções, opções não, possibilidades, né? Cada um, lógico, tem uma história. O que eu posso te dizer é que a verdade está dentro de vocês, é acessível. E o meu trabalho é despertá-las para essa consciência, para ter acesso a esse poder de cura que existe dentro de cada uma de nós. Nós somos centelha divina. Nós literalmente temos o poder de cura. Nós conseguimos, assim, milagres de verdade. Mas a gente tem que expandir a consciência. A gente tem que parar de achar que a gente vai tratar só esse pedacinho e tudo vai se resolver. Tá bom? Então, para quem sentiu esse chamado, te espero no Mães da Nova Era. Obrigada, Débora, colocou o site mãesdanovaera.com.br. E eu as espero lá. E para outras questões, vocês podem me mandar mensagem no direct, né? Que eu consigo orientar qual programa que vai atendê-las melhor, tá bom? O meu recado é que, gente, não deixe chegar aqui. Tem que tratar ou aqui ou aqui. Quanto antes, melhor. Se não tratar aqui, é certo e inevitável que vai chegar aqui nesses frutos. Não existe outro caminho para essa planta, ela não vai ser outra planta enquanto a raiz for igual. Essa raiz precisa ser cuidada, tá? Então é isso, gente. Gratidão por vocês que estão aqui me acompanhando. Eu sempre vou estar trazendo mais informações nos meus posts, através de lives, tá bom? Então, quem sentiu o chamado fica à disposição. E vou me despedindo de vocês agora. Vou deixar essa live gravada aqui, vocês podem compartilhar, vocês podem mandar para quem, né, tá buscando algumas respostas, alguma ajuda. E é isso. Eu desejo que vocês se conectem profundamente com seus filhos. Mesmo que você não conheça nenhuma terapia nesse momento, o recurso de cura já está dentro de você. Pega o seu filho, a sua filha, no momento de tranquilidade. Olha profundamente nos olhos dele e dela. Sente, percebe o que você vê nos olhos dele. E então você experimenta dizer: filho, agora eu vejo você. Agora eu entendo o que você está me dizendo. Eu sinto muito que eu não entendi antes. O que eu posso fazer para te ajudar? Se sua mãe e seu pai tivessem dito isso para você quando você era criança,
quando você estava tendo sentimentos que nem você compreendia, que eram incontroláveis e que você sempre era punida ou julgada por conta disso. Se alguém te dissesse isso, quem você seria hoje? Como você teria sido diferente? Como você se sentiria ainda hoje? Então é isso. Sente o seu filho. E você vai encontrar as respostas dentro dele. Uma boa noite. Eu quero tanto ler todos os comentários, mas não vou conseguir ver tudo. Agradeço demais para quem participou. Tá bom? Boa noite, gente. Tchau.